No fim de semana, atenção pessoal que gosta de futebol, né? Nós tivemos aí um caso de jogador de futebol dinamarquês, o Christian Eriksen, que sofreu um mal súbito, uma parada cardíaca e teve atendimento dentro do campo. Foi uma comoção total lá na Eurocopa. Nós vamos falar agora sobre os cuidados com a saúde cardíaca ao começar a praticar exercícios. Estamos conectados com o médico cardiologista, o Dr. Christian Dal Ponte. Uma honra enorme recebê-lo aqui, doutor. Boa tarde. Uma honra, Gisele, tudo bem? Tudo. Eu sei que você gosta muito de futebol, demais. Estava acompanhando essa partida, ou chegou a saber dessa partida do jogador que teve esse problema na Eurocopa? Sim, eu estava acompanhando. Então, a gente tem que pontuar alguma coisa, né? Parada cardíaca em atleta não é nada novo. A gente tem descrição na literatura médica de Feidípedes de 490 a.C. Então, só para ter uma ideia que não estamos falando de nada de coisa nova. O segundo, para a gente entender o que aconteceu, a morte súbita, que foi o que aconteceu com o Christian Eriksen, ela é uma forma de apresentação, como o nome diz, súbita, e 50% das vezes ela ocorre com um ritmo específico do coração. E esse ritmo na realidade, o coração para por 4 ritmos. 2 ritmos, que é a assistolia, atividade elétrica sem pulso, a gente fica com o coração sem batimento algum. E outros 2 ritmos, que são a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, eles são ritmos que fazem com que uma cardiodesfibrilação, ou seja, um choque externo no coração, o coração possa voltar a bater normal. Então, por que eu citei isso? Porque esse atleta, provavelmente não, ele teve uma parada cardíaca nesses 2 ritmos que a gente chama de ritmos chocáveis, ou seja, ritmos que uma cardioversão pode fazer o paciente voltar à vida. Sim. E isso foi descrito pela primeira vez lá em 1989, numa publicação do American Heart Journal. Então, de 89 para cá, é muito recente mostrar que aproximadamente 84% das paradas cardíacas que a gente tem súbitas, elas estão num ritmo chocável e que o choque pode fazer o paciente voltar. Então, essa breve história é só para a gente entender que não é nada novo. Sim. O ritmo que o coração para chocável é a maior parte das vezes, então 84% das vezes, e a cardiodesfibrilação é que salva. Sim, agora, doutor, eu entrei também nessa questão para falar assim, a importância de uma avaliação, no caso do coração, né, antes da prática do exercício físico, e no caso desse a gente está falando de um atleta, né? Por que isso poderia acontecer mesmo com acompanhamento médico? Gostaria da sua análise. Bom, qualquer pessoa que vai fazer atividade física, ela precisa de uma avaliação médica. Por quê? Abaixo de 35 anos, a maior causa de evento cardíaco não é coronariano, ou seja, não é infarto como a ampla maioria das pessoas pensam. Então, a maior parte das vezes, quando o indivíduo é jovem, a morte é por miocardiopatia hipertrófica, ou seja, nós temos uma parte do coração que é mais grossa do que outra, e essa parte do coração mais grossa do que outra gera aquela arritmia que eu falei anteriormente. A segunda principal causa é a displasia ritmogênica do ventrículo direito, e isso também é uma doença congênita. Ou seja, numa simples avaliação de consultório, a gente pode ver o excesso de arritmia já no eletro de repouso. Sim. Então, não importa que tipo de atividade física você vai fazer, se é de forma profissional ou de forma amadora, se ela é de alta performance, uma simples avaliação médica ela vai minimizar esses efeitos, porque um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, o eletrocardiograma, que é aquele eletro que o paciente já traz na consulta, e principalmente a história da família para saber se teve episódio de morte súbita em parente de primeiro grau, é extremamente importante para que a gente minimize esses riscos e dê tranquilidade para quem vai fazer atividade física. Então, o pessoalzinho do futebolzinho de fim de semana tem que também dar uma checada antes. É perigoso esse futebolzinho? E o pessoal que joga uma vez lá, outra, doutor Christian? Sim. Assim, eu ainda brinco no consultório que se for para você fazer atividade física uma vez, que não faça. Porque fazer atividade física uma única vez, o indivíduo ele tenta se superar. No subconsciente dele está assim, eu não fiz nada durante a semana inteira, essa é a minha única atividade física, então ele corre mais do que
a condição física dele permite, ele fica mais tempo em campo, ou seja, não permite que ele substitua, ou seja, ele fica mais extenuado. Isso são pré-requisitos importantes para gerar uma arritmia e um evento final de doença cardíaca. Então, agora, a atividade física mantida e regular, ela é benéfica. Então, uma vez por semana, de uma forma esporádica, não. Vamos lá, então. Avaliação médica antes, depois com frequência. E para prevenir algum tipo de problema, então, no coração, né? Tem como, além de tudo isso que a gente falou agora? Tem, sim. Assim, visitar seu médico é fundamental porque, assim, antes de você fazer uma atividade física, você saber o histórico na sua família e a condição basal dos seus exames já nos dá uma tranquilidade muito grande. Assim, para a gente ter o conhecimento do risco cardiovascular. Depois a gente pesquisa, com o passar da idade, a gente vai pesquisando aparecimento de aterosclerose, que é a maior causa de infarto, que é a maior causa de morte súbita, que é o infarto após uma idade mais avançada, ou seja, 35 anos. E isso, na consulta de rotina, no dia a dia, quando você procura o seu médico, isso a gente identifica com facilidade. Então, procurar o auxílio médico é o melhor caminho, porque uma avaliação bem precisa, bem feita, ela minimiza esses eventos, sem dúvida. Dr. Christian Dal Ponte, foi perfeito, inclusive no nosso tempo, na nossa regressiva. Foi demais. Eu quero a presença do doutor aqui em outras oportunidades, porque o assunto é sério e a gente busca sempre aqui trazer esse bem-estar, né? Essa busca pelo bem-estar, pela saúde do nosso público, nosso telespectador. Dr. Christian, volte sempre. Um abraço. Um abraço, obrigado pelo espaço, sucesso no programa e sempre às ordens. Se numa próxima vez for solicitado, estarei aqui para ajudá-la, tá bom? Muito obrigada. Beijo no coração, doutor Christian. No coração, né?